Vou iniciar a criação aqui agora da nossa classe, que é responsável por fazer a atualização. Então, como se trata de um arquivo e uma codificação PHP, a primeira coisa que eu devo pôr nesse arquivo é a abertura do PHP, certo? Eu acredito que está visível desse tamanho aqui, vocês vão assistir o vídeo depois. Próximo passo, para que isso seja localizado, eu preciso definir o namespace dessa minha classe. Então, através do namespace, eu consigo aí fazer a inclusão, fazer a requisição, né, o uses dessa classe, tá? Então, o namespace, eu vou seguir o diretório aqui, ó. Então, ele está dentro de app, depois dentro de database, depois dentro de database ele está dentro de builder, que a barra aqui está incorreta, né? Se eu colocar a barra incorreta, ele não vai funcionar. Próximo passo, eu declaro o nome da minha classe. Então, class, o nome da classe vai ser update query, perfeito? E aqui dentro eu vou ter alguns métodos, tá? Então, eu já deixei aqui um conteúdo meio que pronto, meio que projetado para a gente verificar como que a classe vai funcionar, ó. Perfeito? Então, essa é a nossa classe, ó. A classe update query com PHP 8, na verdade 8.4, tá bom? Então, como que essa classe vai funcionar? Por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui, ó. Update, né? Assim é uma consulta SQL para alterar um registro do banco, né? Update aluno, aí, por exemplo, vamos supor que eu quero alterar o nome do aluno. Aí eu passo set para setar os campos, né? Aí eu passo o nome igual, como é uma string que eu vou salvar no banco, na tabela do banco, eu vou passar ali o aspas simples, vírgula, o próximo campo que eu quero alterar. CPF, por exemplo, quero alterar o nome e o CPF desse aluno. Aí eu passo um sinal de igual para atribuir um valor para a coluna do CPF da minha tabela do database. Eu passo o CPF. Próximo passo é passar a condição, que é o where, né? Então, aonde o código desse aluno seja igual a 1, por exemplo, ou a 2, ou a 10. E qual que é o problema aqui? Se eu não passar o where, o que ele vai fazer? Essa alteração de nome de CPF, se tiver 500 alunos cadastrados na tabela aluno, todos os 500 alunos vão receber o nome Wilton e o CPF que está aí. Tá? Então, não existe update sem where. Tá? É obrigatório você pôr o where. Tá? Muito importante essa informação aí, tá bom? Então, seguindo, a gente vai entender como que essa classe aí vai funcionar. A gente sabe que a gente está batendo firme na tecla, né, de Fluent Interface, né, de programação aí organizada, né, eu gosto de chamar como se fosse um diálogo, né, então parece uma conversa, né, então ó, faz isso, depois faz aquilo, tá? A gente tem aí os métodos que retornam uma instância da própria classe, né, que são os métodos aí estáticos. Então esses métodos, eles criam a classe e retornam uma instância dessa classe, tá? Ou seja, retorna toda a classe. Então, como que a classe vai funcionar, essa update query? Vai funcionar da seguinte maneira, ó. Então, o update query, dois pontos, para eu executar, né, fazer um run aí no método estático dessa classe. E aí, em seguida, eu vou passar para dentro da classe a tabela, que eu vou alterar esse registro. Então, eu vou chamar o método table, vou abrir parênteses, aí, entre aspas simples, é uma string, eu vou passar o nome da tabela, que é a tabela aluno, por exemplo. Mas poderia ser a tabela cliente, produto, tanto faz, tá bom? O aluno é só um exemplo. Então, ó, o que esse método table faz? Ele cria a classe, tá? Ele é um método abstrato, tá? E passa por parâmetro o nome da tabela aí que eu vou alterar os registros. Depois eu preciso ali, ó, passar os dados, né? Passar um array com os dados para dentro dessa classe, tá? E o que esse método set faz? Né? Ele vai receber os valores, tá, dos campos para os campos nessa classe. E depois eu preciso passar ali, né, qual o registro que eu desejo alterar. Então o where, aí eu passo o campo, né, igual ao valor. Por exemplo, pode ser o ID1, pode ser o ID2, aí eu vou garantir que ele só vai alterar o registro que eu passar ali, perfeito? Então, ele vai executar um filtro, né, com where, perfeito, na minha tabela do database. E por último, eu vou chamar de fato o método update, que aí sim ele vai executar um script, tá? Ele vai fazer aí o replace, o placeholder de cada método, tá? De cada valor, na verdade, do meu array ali do set, e vai atualizar os dados lá no meu registro, lá na minha tabela, né? No registro da tabela, perfeito? Então, ó, de cara a gente já pode ver que a gente tem 1, 2, 3, 4 métodos aqui que a gente tem que declarar dentro dessa classe, tá?
Então a gente tem 4 métodos a serem declarados, tá? 4 funções ali que eu preciso declarar dentro dessa minha classe UpdateQuery. Então vamos para o primeiro método, que é o método table, tá? Então, ó, vai ser um método public static function, ou seja, estático porque ele vai criar a classe, tá? E vai ser o método table. Esse método vai retornar self, que é a minha própria classe, tá? E aqui, ó, eu vou receber uma string que vai se chamar table, ou seja, o nome da tabela que eu vou alterar. Aí não interessa qual que é a tabela, pode ser a tabela cliente, pode ser a tabela usuário, pode ser a tabela aluno, tanto faz. Por parâmetro aqui, ó, no método, eu vou receber o nome da tabela. Tá? Aí o usuário que vai usar a minha classe vai passar o nome da tabela e a partir daí eu vou começar a construir esse script SQL aqui, ó, certo? Esse script aqui, ó, para fazer a atualização do registro no database. Perfeito? Então, o nome da tabela aqui, ó, como vocês podem ver, ele vai ser dinâmico. A tabela vai receber por parâmetro e vai colocar dentro de uma variável para permitir a atualização de qualquer registro aí, de qualquer tabela. Perfeito. Então eu já sei que aqui, ó, na minha classe eu também preciso de uma variável. Essa variável pode ser private string, também vai se chamar table. Perfeito? Então o que eu vou fazer aqui, ó, para eu conseguir colocar dados dentro desse private aí, ó, string table, tá? Eu preciso fazer o seguinte: o primeiro passo é criar uma variável chamada self e criar a classe, toda a classe UpdateQuery na memória do servidor. Então, o self vai receber um new self. Perfeito? Depois eu vou pegar o self, ó. Olha que interessante. Como o self representa a classe e eu criei a classe, então eu consigo acessar isso daqui, ó. Então eu pego o self e acesso essa posição aqui, ó, que é a posição table, tá? E aí eu vou passar o valor de $table, que é essa variável aqui para cá, ó. Então percebam que esse método table aqui, quando ele fosse chamado, ele vai criar a classe, ele vai pegar o valor aqui, ó, do parâmetro e vai atribuir para dentro dessa variável aqui da classe, ó, tá? Aqui nessa linha eu estou atribuindo, ó, o valor que eu recebi aqui, ó, para dentro da propriedade da classe. Perfeito? Depois, o que eu preciso fazer? Return, ou seja, retornar, né, a própria classe. O que é a própria classe? $self, que é essa variável local, tá? Por que local? Porque ela vai ser acessível somente dentro do escopo dessa função, tá? E como nessa variável self eu peguei a minha própria classe e criei, né, instanciei para dentro dessa variável, eu estou retornando ela já com o valor aqui, ó, dessa propriedade preenchido, tá? Beleza, vamos então para o próximo método, né? Que é o método set. Então, vai ser public function, perfeito, set. Então, nesse set, eu vou receber um array, tá? E esse array é o array com dados e valores aí, da minha tabela. Então, altere o nome, né, da tabela tal, e aí esse é o valor do nome. Então, vai ter a chave que vai representar a coluna da tabela do banco e vai ter o valor que vai ser feito aí depois o placeholder, tá? Utilizando o PDO. Então, vai ser um array aqui, né? Array de field and values, perfeito? E aí o que eu vou fazer? Ó? Isso aqui também vai retornar self, tá? Então só para ficar aí mais específico o que eu estou fazendo, eu retorno self, eu retorno a própria classe. Então eu vou colocar um this aqui, ó. E aí eu preciso obviamente pegar o meu this, que é a minha própria classe, na posição também field and values, e atribuir o parâmetro, ó, que é exatamente isso aqui, ó, $field and values, tá? Então percebam que quando eu coloco this, que significa a própria classe, eu não preciso colocar um $, aqui, ó, tá? Lembrando que $, no PHP eu estou tentando ou criar ou acessar uma variável, tá? Então, quando eu coloco this field and values, isso se refere a uma propriedade que eu vou criar aqui também, ó, private array $field and values.
Certo? Então, ó, percebam que já assumiu o erro aqui, tá bom? E eu estou guardando isso dentro da própria classe, dentro de uma caixinha da própria classe. Por quê? Porque quando tiver outro método, que eu vou ter métodos que são privados dessa classe, que só vão ser executados dentro da própria classe, eu consigo acessar esses valores. Então a gente vai separar o que é público da classe do que é privado. Por isso que eu pedi para vocês fazerem aquele trabalho para especificar o que é público, o que é privado, tá? O que é private, né? Certo? Show de bola? Então, continuando, vamos para o próximo método. E aí, agora eu vou construir o método where, que é para, de fato, fazer aí o filtro, tá bom? Então, esse método ele vai ser público também. Public function where. E esse método, ele vai ter ali também alguns parâmetros. Esse aqui vai ter alguns parâmetros a mais, tá? Deixa eu só arrumar aqui, que é function where. O primeiro parâmetro é o campo, tá? Então vai ser um string $field, ou seja, qual campo, né, que você vai comparar, vírgula. O próximo vai ser também uma string que vai se chamar operator. Então você vai comparar com sinal de igual, ou seja, você quer os registros que tem o código menor do que 10, você quer os registros, você quer utilizar o like para fazer uma pesquisa aproximada. Então eu vou colocar aqui o operator, tá? E vírgula, eu vou colocar aqui string, vou colocar um pipe para dizer que ele vai aceitar tanto string quanto inteiro, quanto float, ou seja, pode ser decimal também. Então ele vai aceitar string, inteiro e decimal, beleza? E vou colocar o valor que eu quero comparar, então value. E por último, e não mais importante, e esse pode ser nulo, tá? Então por isso que eu vou colocar uma interrogação, porque pode ser que ele não exista, então por isso dessa interrogação aqui, tá? Então string também, que vai ser o $logic. Então, ou seja, se eu quiser concatenar o meu where, tá? E o valor padrão dele vai ser null, tá? Se eu quiser concatenar o meu where, deixa eu só abstrair isso aqui. Então, se eu quiser colocar duas comparações, então, ou seja, altere somente o registro que tem o ID igual a 1 e também que tenha o CPF igual a X valor. Então, eu posso chamar duas vezes o método, tá? Já expliquei isso na classe select, tá? Não vou aprofundar demais para não ficar extremamente extenso. Vou criar a variável agora placeholder, que eu também já expliquei anteriormente. Tá bom? Mas o placeholder vai ser a variável do SQL que a gente vai ter. Então ele vai inicializar aqui, ó, com o valor vazio, tá? E aí, ó, o placeholder vai receber o valor de $field. Perfeito? E aí o que eu vou fazer? Eu vou verificar, ó, se existe um ponto dentro desse campo, tá? Dentro desse valor aí, ó. Então str underline call string. E aí, ó, ele espera dois parâmetros, tá? High stack e o needle, tá? Ou seja, a agulha e o palheiro, tá? Então, o palheiro vai ser o $placeholder. E a agulha que eu estou procurando dentro desse palheiro vai ser o ponto. Perfeito? Então, caso exista dentro desse palheiro, né, dentro dessa string, o ponto, o que a gente vai fazer? Tudo depois do ponto a gente vai remover, ou seja, eu só quero pegar o nome do campo, tá? Então, a minha variável placeholder vai receber agora, vai receber o quê? Substr. E aí eu vou passar a minha variável field, vírgula, str, pos, e vou passar o field de novo, vírgula, vou passar o ponto. Depois desse próximo aqui, eu vou passar o mais um. Então, isso aqui, ó, ele vai garantir que remova todo o valor que está após o ponto e que fique somente o nome do campo, que é justamente o que eu preciso, tá? Então, aqui, ó, deixa eu minimizar isso aqui e minimizar isso aqui, perfeito? Vou criar mais uma variável privada aqui, então, private array, que vai se chamar where. E o where vai receber um array vazio por padrão. Já vou adiantar aqui que eu tenho também o private array
binds. Isso mesmo, no plural. Perfeito. Então, seguindo aqui, ó, eu vou pegar aqui agora $this em where, certo? E vou atribuir para ele o seguinte, ó, uma string que vai ser $fields espaço, vou passar o operator, que é a minha comparação, field operator, espaço, 2 pontos, vou abrir chaves, o placeholder. O que é o placeholder? É o nome do campo sem o ponto, tá? Eu vou garantir que não tem o ponto. E aí, ó, eu vou passar por último aqui agora a minha lógica. Então, caso tenha valor em logic, ele vai passar um valor para cá, ó, logic. Então, isso aqui pode ser tanto um AND quanto um OR, tá? Isso aqui, ó, o operator ele pode ser um sinal de igual, pode ser um like, pode ser um sinal de menor, perfeito? Continuando, próximo passo é eu pegar aqui $this na posição binds, que é a variável binds, tá? E aí eu vou passar aqui o meu placeholder e vou atribuir o value. E por último, vou retornar, vou dar um return em $this. Perfeito? E assim a gente encerra a primeira parte desse método. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou deixar vocês copiarem aí, tá bom? Vou dar uma pausa e já a gente continua a aula.